Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática do sexto ano. E primeiramente a gente vai fazer a correção da atividade da aula anterior. Então peguem aí o caderno para ver e corrigir e ver se vocês acertaram. Na primeira questão, ele pediu para vocês calcularem mentalmente o anunciado com relação a esses produtos que estão aparecendo na imagem. Então, aí o Carlos, ele decompôs, certo? Se ele pretendesse comprar um mouse obtido e um scanner. Então, aí ele pensou, 32 mais 293, quanto seria? Ele decompôs o 32 em 30 mais 2, mais 293 decompôs, 290 mais 3. Então, aí ele somou 30 mais 290, mais 5, que dá 325. Já a Aline, ela pensou de outra forma, em relação a comprar um teclado e um mouse, e um cartucho. 58 mais 32 mais 67. 58 mais 32, ela somou da seguinte forma. 50 mais 30, 80. 8 com 2, 10. Então, 80 mais 10, 90. Mais 67. Esse 67 ela decompôs, que foi 90 mais 60, 150, mais 7, 157. Então, vamos conferir as alternativas aqui, ó. Calcule mentalmente quantos reais ao todo gastará uma pessoa que comprar um cartucho para impressora e um scanner. Um cartucho custa 67 e um scanner 293. Então, ela pensou da seguinte forma. 200 mais 290, certo? Aí, esse 3 mais 7, 10. Então, dá 300. 300 mais 60, 360. Um teclado e um cartucho para impressora e um scanner. Então, somando aí mentalmente, dá 418. Um roteador e um scanner e um mouse, na letra C, 382. E um teclado, um mouse obtido e um cartucho para impressora e um roteador, R$ 214. Na segunda questão, já pede para calcular aproximadamente cada operação. Então, se eu tenho 3.782 mais 5.390, ele não quer o valor exato, ele quer o valor aproximado. Então, você vai arredondar aí. 3.782 eu arredondo para a centena mais próxima. Se 82, ele está próximo de 100, né? Então, a gente arredonda para 800. 3.800. 5.309 está próximo da centena que é do 300. Então, 5.300. Somando dá 9.100. Assim também, fazendo com as outras operações, 6.800 mais 1.500 igual a 8.300. Na letra C, a gente tem uma subtração. Já a operação aí. Então, a gente vai arredondar para a dezena, para a casa de 1.000 aí mais próximo. 3.210 eu arredondo para 3.000. 1.919 eu arredondo para 2.000. Então, aí eu já tenho 3.000 menos 2.000 dá 1.000. 7.038, 7.000 arredondo para 7.000, que está mais próximo de 7.000. E 5.212 também está próximo de 5.000. Então, eu faço 7.000 menos 5.000 igual a 2.000. Na terceira questão, ele diz o seguinte. Use o algoritmo da decomposição para resolver a situação a seguir. Jonas tinha R$ 523 na poupança e depositou R$ 142. Quanto ele tem agora de saldo na poupança? Então, fazendo a decomposição, ele fez o cálculo e, ao somar, deu 665. Na quarta questão, Letícia quer comprar um produto que custa R$ 1.248 em 6 parcelas iguais. Então, se é 6 parcelas iguais, ele está pensando em dividir, né? Vai dividir esse valor. Qual é o valor aproximado de cada parcela? Arredonde aí o valor para a centena mais próxima. Então, a centena mais próxima de 248 é 200. Então, eu vou fazer 1.200 dividido por 6, que dá 200. Então, cada parcela vai custar aproximadamente 200. Beleza, galera? Agora, vamos para a aula de hoje. Sólidos geométricos. O conteúdo aí. Vamos estudar hoje o estabelecimento da relação entre os elementos vértices, faces e arestas dos prismas e das pirâmides e o polígono da base de cada uma, e a associação de cada poliedro à sua planificação. Então, primeiramente, vamos entender o que seria sólidos geométricos.
Em geometria, sólido é uma figura geométrica tridimensional e não oca, ou seja, maciça. Observando de todas as posições possíveis, um objeto representado por um sólido geométrico, a sua parte visível dele constitui sua superfície. Aí a gente falou tridimensional, mas o que é isso, professora? Tridimensional quer dizer que essa figura ela vai ter comprimento, largura e altura. Então a gente pode calcular aí o comprimento, a largura e a altura. E o que seria essa superfície? Superfície você imagina aí no sólido geométrico como se fosse uma casca muito fina que a envolvesse. Então a gente pensa aí em um ovo, por exemplo. A casca do ovo a gente chama ela de superfície, certo? E o que a gente tem dentro? Aí você pode associar a uma superfície. O que é a superfície? É uma casca muito fina que a envolve essa figura. E aí a gente tem umas figuras geométricas que são nas construções, certo? Do dia a dia que a gente utiliza, que a gente baseia-se nas figuras geométricas. Então, vocês podem ver aí o formato de uma pirâmide, de um cilindro, de um paralelepípedo aí com o formato do caminhão transportando, um monumento de uma cidade com o formato de cone, um tanque de armazenamento de gás, no formato de uma esfera, e as torres de satélite têm um formato de um prisma de base triangular. Então, a gente está em diversas situações, a gente vê as figuras geométricas. E elas podem ser classificadas em poliedros e não poliedros. E o que significa poliedros e não poliedros? Os poliedros são figuras que apresentam figuras planas, são sólidos que apresentam figuras planas na superfície. Então, aí elas são os seus formatos são retos. Já nos não poliedros, eles têm formatos de corpos não arredondados ou uma parte deles, como aí a gente tem a imagem do cilindro, ele tem uma parte da sua base no formato arredondado, a esfera de uma bola, né, que a gente pode pensar numa bola de futebol. Aí esse formato chama-se esfera, que ela é todo o corpo redondo, tá? E já os poliedros são figuras planas, em que aí a gente tem retas, certo? São formatos retos. Outros poliedros que a gente pode observar aí, que vocês podem ver, é o prisma de base pentagonal, porque tem 5 lados. Uma pirâmide de base quadrada, porque sua base tem um formato quadrado. Um octaedro, um prisma oblíquo de base quadrada e icosaedro. Então, a gente tem várias figuras que demonstram aí os poliedros que temos na geometria. E hoje a gente vai estudar dois desses, certo? Que é prismas e pirâmides. Elas estão presentes em nosso cotidiano há tempos, dão formas a monumentos do Egito, ilustram a arte cubista ou inspiram publicitários e fabricantes de embalagens. Para entender melhor essas formas, a matemática oferece boas ferramentas. Então, como é que a gente identifica o que seria um prisma e uma pirâmide? No prisma, ele é um corpo tridimensional porque ele tem altura, comprimento e largura. Os poliedros, eles possuem faces planas com contornos retos. As faces de um poliedro podem ser triângulos, quadriláteros, pentágonos e assim por diante, dependendo da quantidade dos seus lados. E a sua base é o polígono igual ao topo. Então, a gente pode observar aí um bloco de um piso concreto e uma estrutura de um museu de Barcelona, na Espanha. E como é que a gente caracteriza ela aí por base, face lateral? A base da figura do prisma, certo? Elas são iguais. Então, aí nesse bloco de piso concreto é um prisma de base hexagonal. Por que hexagonal? Porque ele tem 6 lados. E as suas faces laterais, certo? Elas são paralelas entre si. A aresta são as retas que interligam aí essa figura. E os vértices são os pontos de encontro da figura, dessas retas aí. No outro exemplo, temos o prisma de base triangular, que a sua base tem um formato de um triângulo. Então, a sua base embaixo com a base em cima, elas são iguais. Isso é que a gente caracteriza no prisma. E as suas faces laterais. Os vértices também são os pontozinhos aí de encontro de cada aresta. Essas arestas são as retas que interligam a figura.
a planificação dessas duas figuras aí, ó. A gente tem do prisma, certo? De base triangular e a de base hexagonal. Essa é a sua planificação. Outra figura do prisma são os paralelepípedos retângulo e cubo, certo? Que eles são chamados de bloco retangular ou paralelepípedo retângulo. Por quê? As suas faces têm formatos retangulares. Então, aí a gente pode ter essas caixas de papelão, elas têm um formato retangular. Temos o dado, uma caixa de leite, elas são figuras com blocos chamados de paralelepípedo, com formato retangular. E como é que a gente caracteriza aí? As suas faces, arestas e vértices. Os vértices são os pontozinhos de encontro de cada figurinha que está aí, do bloco. A aresta são as retas e a face. As faces são o que compõem essa figura, certo? Então, aí ela tem comprimento, largura e altura. O cubo, ele já tem as faces iguais. Já no retângulo, não. Ele tem suas faces paralelas entre si. E a planificação aí de um paralelepípedo retângulo, podemos ver aí a planificação dele e de um cubo. Então, vocês peguem aí, por exemplo, na casa de vocês, um formato que tem de uma caixa de pasta de dente, algo que vocês têm, e façam aí, abram ela e vejam a planificação dessa figura e vocês vão observar que é parecido, que é igual ao que a gente está vendo aí na imagem. Se for um formato de um paralelepípedo retângulo ou de um cubo. Peguem aí, vocês abram para vocês verem como é essa planificação dessa embalagem. E a pirâmide? Há cerca de 4.500 anos foram construídos no Egito grandes monumentos cuja forma lembra um poliedro conhecido como pirâmide. Então, eu acho que vocês já ouviram falar da pirâmide do Egito. Então, ela tem um formato de uma figura geométrica, um sólido geométrico. Embora já desgastados pelo tempo, esses monumentos mantiveram preservada a forma que lembra esse poliedro. Então, aí estão os seguintes poliedros, que são chamados de pirâmides, e como os prismas, eles também recebem nomes de acordo com sua base. Então, aí, nessa pirâmide de base pentagonal, chama-se base pentagonal porque sua base é um pentágono, tem 5 lados. Pirâmide de base triangular, ela tem um formato de um triângulo, que tem 3 lados. E uma pirâmide de base quadrada, sua base tem um formato de um quadrado, 4 lados. Então, o ponto de encontro é o vértice. As retas que interligam essa figura são chamadas de arestas. A base, né, que ela é composta aí é da base, e as suas faces de lados são chamadas faces laterais, que elas têm um formato de um triângulo. A planificação aí de uma superfície da pirâmide de base pentagonal e uma planificação da superfície da pirâmide de base triangular. Como é que a gente vê essa figura aí quando a gente planifica? E aí, como é que a gente pode diferenciar o que é um prisma e o que é uma pirâmide? Observe essas figuras. Estão dizendo aí, as figuras vermelhas, elas vejam que suas bases são iguais, têm um formato igual. Então, elas são prisma, certo? Suas faces. E as demais são faces laterais, que elas são paralelas e idênticas entre si. Já as figuras que são de azul, que está aí na imagem, é pirâmide, porque sua base, certo? Tem um formato de um pentágono. De acordo, a gente fala, né? Uma base quadrangular, uma base hexagonal, um pentágono, um triangular. São figuras de polígonos. E suas faces laterais têm um formato triangular. Então, todas essas figuras que têm as faces laterais em formato triangular é chamada de pirâmide. Então, como é que a gente pode ver aí os nomes de acordo com sua base? Se a base for um triângulo, na pirâmide a gente chama pirâmide triangular. E se no prisma a gente chama prisma triangular. Se for um quadrilátero, a gente chama nas pirâmides pirâmide quadrangular e nos prismas prisma quadrangular. A gente chama as figuras de acordo com suas bases. Se for um pentágono, pirâmide pentagonal,
prisma pentagonal. Se for um hexágono, pirâmide hexagonal e um prisma hexagonal. Então, vamos colocar em prática o que a gente estudou agora? Observe os objetos e diga qual objeto lembra uma figura geométrica plana ou um sólido geométrico. Então, pensem aí. Qual dessas figuras é um sólido geométrico? É a 1, a alternativa 1, 2, 3, 4. Quais são elas? Observe. Para ser um sólido geométrico, ela tem que ter comprimento, altura e largura. Ela tem que ter um formato. Qual dessas apresenta? A figura 1, a 2 e a 4. Por que não a 3? Porque a 3 é uma figura plana, ela só tem comprimento e largura. Então, ela não é uma figura geométrica, um sólido geométrico. Ok? Na segunda questão. Maria quer inovar em sua loja de embalagem e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Então, vamos observar a primeira imagem. A primeira imagem, a sua base é um círculo e a sua face é um retângulo. Se eu fizer imaginar essa figura, vai ser um formato de um cone ou de um cilindro? Se a sua base, sua face lateral é um retângulo, vai ser um cilindro, certo? Então, as alternativas que a gente tem de um cilindro é a alternativa A, D e E. A segunda figura, a gente tem sua base no formato pentagonal. Então, são 5 lados, são chamados de pentagonal. E suas faces laterais é uns retângulos. Então, a gente chama de prisma, prisma de base pentagonal. Então, aí a gente já descarta as outras alternativas e ficamos com a alternativa A. Observe na última figura, só para ter certeza, que é uma pirâmide. Ela tem uma base triangular e suas faces têm um formato de quê? De um triângulo. Quando as faces laterais têm um formato de um triângulo, se chama pirâmide. Certo? Então, pessoal, pratiquem em casa, façam os exercícios, tá? Até a próxima.